Olá, bem-vindo aqui no Arraial da Sacrum Core. Eu estou aqui com a Carla, a professora que vai nos dar aula de costura criativa. Carla, já vê? Carla. Você corta isso aí, hein, João? Carla, me tira uma dúvida. O que é uma costura criativa, para início, assim? Lu, a costura criativa é um tipo de artesanato que utiliza várias técnicas, né? Então a gente pode envolver aí os aviamentos, os tecidos, as formas, texturas, utilizando tanto a costura manual como também a costura à máquina, né? Então dá pra gente criar aí muitas peças dentro dessas aulas que serão ministradas aqui. Você vai dar essa aula pra gente quantos dias a semana? A aula acontecerá todas as quintas-feiras à tarde, das 15 às 17 horas. Então também teremos aulas avulsas ou também pacotes, né? A pessoa pode fechar para o mês 4 aulas. E o valor, mais ou menos? A aula avulsa, R$ 50 e o pacote mensal, R$ 180. Tá. Como a gente está aqui a caráter, envolvendo festa junina, eu já vi que tem umas peças aqui na chita, no xadrez. Então a gente vai trabalhar mais isso, aproveitar a época aí das festas juninas e trazer algo. Lembrando, para as peças dela nós temos aqui, ó, nós temos o tecido xadrez, nós temos também a chita e ó, um precinho bem acessível. Mas deixando de lado o merchan e voltando aqui para nossa professora, hoje você vai fazer o que com a gente? Aproveitando o clima junino, né? A gente começou a aula inaugural com essas peças que a chita tem tudo a ver com a festa junina e também os tecidos xadrez, né? Uhum. Então aqui no tutorial a gente vai ter um lugar americano, que é uma peça bem simples mesmo, para uma pessoa iniciante, né? Então é um retângulo aqui, qualquer pessoa que tiver uma pouca habilidade com a máquina consegue fazer esse tipo de peça. Esses laços também, né, que são laços acessórios que a gente pode fazer e que não requerem o uso de máquina de costura. Tudo à mão e também com cola e ponto manual. Entendi. Né? Então aqui pecinhas bem tranquilas de fazer e uma um pouco mais elaborada, que seria esse cestinho, né, que tem pra gente colocar um porta-guardanapo. É um porta-guardanapo que daria aqui um conjunto com esse lugar americano. Uhum. E também esse lenço que eu tô vestindo, né? Então aí uma peça, um acessório para você usar. Chiquérrimo, vamos combinar, né? Obrigada. Que eu vim assim? E também uma peça bem bacana para quem tá iniciando, né, na costura. Então a gente vai ter aí para diversos públicos, peças para diversos públicos. Tá. Bom, isso é bom também para quem quer ganhar, fazer uma renda extra. Exatamente. Ou aquela pessoa que às vezes quer fazer algo só para desestressar, aquela coisa assim, sabe, um hobby. Exatamente. Para presentear, né, para vender para os amigos, para as pessoas próximas. Então a gente vai ter peça aí para todos os gostos, exatamente. E gastos, vamos dizer assim. Exatamente. Então tá ok. Vamos para a aula então, gente. Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui o tutorial dessa cestinha para porta guardanapo. Então eu vou cortar 2 vezes, então você vai escolher ou um tricoline ou uma chita, né, o tecido de sua preferência. E aí a gente vai cortar no molde 30 por 30, 2 vezes no tecido e uma vez na manta R1. Então aqui a gente já tem 2 tecidos 30 por 30, tá? Agora a gente vai cortar uma vez na manta R1. Então agora nós temos aqui, né, as duas partes do tecido cortada e da manta. E agora uma das partes a gente vai pro ferro para colar essa manta em um dos lados da cestinha. Então aqui a parte do ferro a gente pode segurar 10 segundos, tá? Para colar essa manta no tecido. Então a gente vai andando e vai contando 1, 2, 3, 4, 5 até 10 para que fique bem fixada no tecido. Bom, pessoal, tá vendo esse detalhe que a gente aplicou, né? É uma questão de decoração mesmo. Então se você quiser colocar uma cianinha, qualquer detalhe aqui a gente vai ter que aplicar
no tecido que vai ficar do lado de dentro da cestinha. Aqui não tem problema, porque a gente está fazendo a mesma estampa. Mas se você optar por usar 2 tecidos diferentes, você vai ter que sempre aplicar esse aviamento na parte interna da cestinha, tá? No tecido que vai ficar nessa parte de dentro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, tá? Em todas as laterais, extremidades aqui, fazer uma marcação de 6 centímetros. Então, aqui 6 centímetros, marquei, é onde eu vou aplicar esse aviamento, tá? Então, eu vou fazer isso nas 4 pontinhas da peça. Bom, pessoal, fiz a marcação aqui de 6 centímetros, né, em todas as pontinhas. Aí eu vou vir aqui com o aviamento da minha preferência, vou posicionar mais ou menos aqui, colocar um alfinete e vou costurar a máquina, as 2 bordinhas aqui, tá? Então, vou fazer isso nas 4 extremidades aqui da peça. Então, aqui eu já apliquei as 4, preguei, né, com o alfinete aqui nas 4 e agora eu vou lá a máquina para pregar a máquina, essas 4 laterais. Bom, então aqui a hora que a gente vai passar a máquina, né, tô usando uma linha branca mesmo, clara, mas aí, claro, vai depender do seu aviamento, da cor do seu aviamento, então a gente vai pregar dando sempre um retrocesso, tá, no início e no fim, pra gente deixar esse aviamento bem preso. Então, aqui o aviamento já aplicado, né, nas 4 laterais, eu vou tirar esse excesso, então eu vou tirar todo o excesso aqui que ficou do aviamento. E agora a gente vai posicionar essa peça sempre o direito do tecido com o direito, os 2 direitos dos tecidos, eles vão se unir aqui e a gente vai passar uma costura fechando esse quadrado aqui, deixando uma abertura de mais ou menos uns 10 centímetros, tá? Pra gente poder desvirar essa peça. Então, eu vou marcar aqui com a fita, mais ou menos uns 10 centímetros de abertura, pra gente conseguir depois desvirar essa peça. E agora eu vou voltar lá à máquina para costurar toda a lateral. Pessoal, a margem de costura que eu uso geralmente é de 3,5 na minha máquina, né? Mas aqui, como a gente prefere não ter tanto excesso por dentro, eu vou fazer uma margem maior aqui. Então, na minha máquina eu tô usando 5,5, tá bom? Com o ponto 3. Eu vou usar para essa margem ficar o mínimo de excesso por dentro da peça. Então, sempre vou começar aqui dando retrocesso e vou costurar a volta toda. Aqui eu costurei toda a volta, né? Lembrando de deixar a abertura de 10 centímetros aqui em uma das extremidades. Agora eu vou desvirar essa peça. Então, aqui. A chita é um tecido um pouquinho mais delicado, né? Ela desfia com mais facilidade, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de desvirar, para não descosturar essa lateral da abertura. Aqui eu vou desvirar. Com bastante cuidado, sem pressa, pra gente ter uma peça aí bem costuradinha. Então, aqui. Bom, pessoal, então aqui pra gente deixar esses cantinhos bem desvirados, né? Eu vou usar uma pinça aqui, que
que é uma pinça da minha máquina mesmo, da Overlock, com bastante cuidado eu vou até para não rasgar. Então, vou fazer isso nos 4 cantinhos aqui, para desvirar. Bom, então desvirei aqui a peça, né? E agora eu vou passar ao ferro novamente, pra gente deixar essas costuras aqui bem abertas, né? Porque eu vou passar ao ferro e vou rebater a volta toda o mais perto da margem possível que eu conseguir, tá? Então aí pra quem tem mais dificuldade, tá começando, é iniciante, pode deixar uma margem um pouquinho maior. Quem já tem mais habilidade na máquina, pode passar o quanto mais próximo à lateral aqui, melhor o acabamento fica. Porque agora a gente vai fechar essa abertura com essa costura que a gente vai rebater aqui, a gente vai fechar essa abertura que a gente deixou para desvirar. Então agora a gente vai passar uma costura na lateral toda da peça, começando aqui pela abertura, tá? Então, como eu tenho já mais habilidade com a máquina, eu vou deixar uma costura bem rente aqui a lateral para ficar um acabamento mais perfeito. Bom, então agora eu rebati, né, toda a lateral aqui, o mais próximo possível da margem, então, conforme eu falei. E agora sim, como eu usei o mesmo tecido e apliquei o aviamento, agora é uma parte importante pra gente dobrar essa peça. Então, essa parte externa, né, que tem aqui o aviamento, ela vai ter que ficar agora pra dentro na nossa dobra, tá? Então, onde tem o aviamento, ela vai ficar por dentro. Então, eu vou dobrar essa peça. Se você quiser, você pode colocar um alfinete aqui para segurar, tá? E nas 4 laterais, nos 4 cantinhos, eu vou fazer uma marcação de 4 centímetros. Aqui, ó, 4 centímetros. Marquei aqui 4, 4. Eu vou fazer uma marcação na diagonal aqui, porque eu vou passar uma costura que vai formar a cestinha. Então, vou fazer isso nas 2 laterais. Então, 4 e 4. Então, marquei 4 aqui, 4 aqui. Essa canetinha que eu tô usando é aquela caneta fantasminha, né? Que ela apaga depois com ferro. Então, agora eu vou passar uma costura nessas 2 extremidades aqui, dando o retrocesso no começo e no final. Agora, a gente vai costurar, então, essa marcação. Então, dando o retrocesso no início, pra segurar mesmo. E lá no final também. Aqui, fiz nas 2 laterais. Agora eu vou virar, pode ser daqui mesmo? Eu vou abrir, tá vendo que eu já dei um formatinho aqui? Eu vou virar no outro sentido e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a marcação aqui dos 4 centímetros e passar a costura nessas 2 laterais. Se você quiser também colocar um alfinete aqui, tá? Para segurar, não ter tanta habilidade para segurar na mão. O alfinete sempre bem-vindo
na hora da gente marcar e segurar as peças. Então, a gente já costurou as 4 laterais aqui, né, dos biquinhos. Agora, a gente vai ter aqui, ó, o formato da cestinha. Que já tá quase, estamos quase finalizando a peça agora. E agora, o que a gente vai fazer? Virar as 4 laterais, onde tem o aviamento aqui. E aí, para que fique uniforme, o que eu costumo fazer? Medir, né, Eu deixo mais ou menos com 6,5 aqui, de dobra. Então, aqui, ó, medi 6,5, coloco um alfinete para segurar e faço isso nas 4 laterais. Então, aqui a gente já dobrou as 4 laterais. Eu costumo fazer uma costura à máquina, né? Dá uns 2 pontinhos aqui, mas você também pode fazer à mão. Pode ser manual aqui, um pontinho, depois colocar um lacinho decorativo, um botão, que você preferir. Eu faço sempre à máquina. Vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. Como tá segurando com o alfinete, eu vou bem na pontinha aqui e dou um retrocesso. Faço um pontinho para ficar aqui, dou um retrocesso e prendo as 4 extremidades aqui. Como é uma peça que a gente tá utilizando manta, então ela fica bem maleável, dá para você encaixar aqui na máquina. E a gente vai fazer bem na pontinha. Então, aqui prendi as 4 laterais na máquina, a gente tira os alfinetes, né? E aí você pode colocar um botão decorativo, igual eu apliquei aqui nessa primeira peça. Então, você pode pôr um botãozinho tanto aqui, quanto aqui nessa pontinha também. É uma alternativa para você não precisar prender a máquina e nem a mão. Você já pode pregar o botão para fechar essa cestinha. E aí tá prontinha a peça. Lu, vem ver como ficou a nossa peça do primeiro tutorial. Opa! Olha, que bonito. Gostou? Eu gostei. Viu? Você falou que isso aqui é um... porta-guardanapo. Tá, mas se eu quiser utilizar ele de outra forma, eu posso. Por exemplo, para mim pôr torrada, bolacha. Pode, depende da sua utilidade. Você também pode aumentar esse molde, né? Para fazer uma cesta maior, para colocar pães. Também pode fazer uma cestinha menor. Daí vai da sua criatividade. Tá, eu sou uma pessoa que é doida por bicho. Então quer dizer que se eu pegar essa medida e der outras proporções, eu consigo colocar, por exemplo, uma caminha para um pet? Consegue, dá para fazer uma caminha para um pet também. Olha aí. Tá Aí vendo? você... Não é só a costura que é criativa. A utilidade que você vai fazer do que você fez também é. Também é, exatamente. Bom, então essa foi a primeira peça, nosso primeiro tutorial. Ainda teremos mais 3 vídeos. Então, se você gostou, tem interesse, é da região aqui de Nova Odessa, faça aulas de costura criativa com a gente, todas as quintas-feiras à tarde.